Amém. Boa noite, a paz. Vocês estão bem? Amém. Amém. Glória a Deus. Conta uma historinha aí enquanto eu arrumo. Vou contar. Esses dias a gente estava conversando em casa e a Valentina estava relembrando sobre a primeira bonequinha dela. A bonequinha da Valentina chamava Isabela. Uma bonequinha carequinha, de corpinho de pano, suja. Ela não desgrudava dessa boneca para nada, só para tomar banho. E a gente estava contando, relembrando. E teve um episódio que marcou a vida dela. Foi quando nós viajamos para Passos, em Minas Gerais. E quando nós chegamos aqui em São Carlos, cadê a Isabela? Procuramos a Isabela, todo mundo desesperado, cadê a Isabela? E a Isabela estava em Passos. Quis ficar lá em Minas. O pastor ligou para lá, falou, tem alguma bonequinha assim, 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 assim. Foram lá na igreja, reviraram a igreja e acharam a Isabela. Estava lá no berçário da igreja. Só que a Valentina, ela perdeu a paz porque ela perdeu a Isabela. E quando alguém perde a paz, faz alguém também perder a paz. Quando alguém perde a paz, tira a paz de outra pessoa. Se é que você me entende. E nós em casa perdemos a paz porque uma criança de 2 anos estava desesperada, querendo a bonequinha, a companheira, a amiguinha. A Isabela representava algo muito especial para ela. Nós procuramos a Isabela em São Carlos, fomos tudo que é loja. Liguei para a Vara e falei, mãe, tem uma Isabela aí. Minha mãe saiu com o carro procurando nas lojas. Cadê a Isabela? A Isabela era tão simples que ela não tinha lugar nenhum. E aí o que aconteceu? Quando descobrimos que a Isabela estava em Minas Gerais, a Isabela veio de ônibus para cá, fez uma viagem. Imagina o pastor, chegou na rodoviária, chegando, todo mundo esperando, quem que será que é? A boneca. E tínhamos até uma foto da Valentina reencontrando a Isabela. Porque a Isabela era algo muito especial. A gente ri dessa situação, mas essa situação é muito real no nosso dia a dia, porque é muito fácil perdermos a nossa paz. Todos nós estamos sujeitos a perder a paz. Nós não conseguimos impedir os ventos contrários. Nós não conseguimos impedir as tempestades, as situações difíceis que assolam o nosso barco. Mas nós podemos reagir a tudo isso de maneira diferente. E não é qualquer pessoa que nos ensina isso. Quem nos ensina isso é Jesus. Marcos 4, 35 a 41 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? No mesmo cenário, no mesmo ambiente, 2 reações diferentes. Os discípulos desesperados com medo. E do outro lado, Jesus de boa, dormindo em paz. O ambiente externo era o mesmo, mas o ambiente interno era diferente. Os discípulos colocaram a paz na estabilidade. Isso é um risco que todos nós corremos. Ter paz na estabilidade é fácil, mas e quando vem a instabilidade? E quando o barco começa a balançar? E quando o vendaval vem e balança as nossas finanças? E se as ondas começam a assolar os nossos relacionamentos? Como é que a gente se comporta num ambiente externo instável? Como está o nosso interior? Se o seu barco for afundado, inundado por problemas,
você vai perder a paz? Como é que você está por dentro? Aonde você está apoiando a paz que excede todo entendimento? Você está olhando para a tempestade? Porque eu vou te falar uma coisa: o que desespera você não assusta o nosso Deus. O que causa medo em você, o que desestabiliza o seu interior, não causa medo no Senhor. Não assusta o Senhor e nem pega Ele de surpresa. Onde está apoiada a sua paz? A maior prova que eles perderam a paz é que eles foram questionar Jesus. Mestre, não te importas que morramos? Jesus tem muita paciência com a gente. Ele sabe da nossa fragilidade. E Ele tem paciência com os nossos questionamentos. Porque quando a gente perde a paz, a gente começa a questionar: Senhor, por quê? Por que comigo? Por que agora? O que vai acontecer? O que eu vou fazer? Ele tem paciência. Aliás, Ele tem muita paciência conosco. O Senhor é aquele que se importa com as nossas fraquezas. Ele suporta todas as nossas fraquezas. E como Ele reage aos nossos questionamentos? Eu fico imaginando a cena. Jesus levantando, olhando para eles, tipo, tá bom assim? Tá tudo bem para vocês? Simples assim. Ele tem o poder de acalmar e aquietar toda e qualquer tempestade que vem para tirar a paz do nosso coração, que vem para tirar a paz do nosso barco, a instabilidade, que vem para colocar a instabilidade no nosso barco. Ele é o único que pode fazer isso. Ele dá uma ordem e tudo fica calmo. No fundo, de verdade verdadeira, como dizia Varé, no fundo ele queria que os discípulos dormissem como ele. Aí eu me coloco no lugar, porque essa é a cena que ficou gravada no meu coração hoje. Um barco sendo assolado, eu olhando e Jesus dormindo, descansando, no barco, dizendo: faz isso também, dorme comigo, descansa comigo. Se Jesus está no barco, você pode descansar. Se Ele não está no barco, aí é outra conversa. Mas se Jesus está no barco, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle do vento, do vendaval, das ondas. Ele controla tudo. E no estalar de dedos, Ele muda toda a situação que vem para nos aterrorizar. Nós não queríamos ter corrido atrás da Isabela, deu trabalho. Eu não queria que a minha filha tivesse confiança numa bonequinha. Eu não queria que a minha filha de 2 anos chorasse, se descabelasse e pensasse: o que eu vou fazer agora? Porque com 2 anos ela conversava de igual para igual. Como ela ia viver sem a Isabela? Eu não queria. Mas a gente fez de tudo para que essa boneca voltasse, para que a paz voltasse. Ela não entendia que a boneca era instável. Mas hoje ela está crescendo. E ela sabe, e eu ensino, e nós ensinamos ela a colocar o coração dela totalmente naquilo que não pode ser abalado, que é Jesus. Hoje ela tem entendimento, hoje ela ri de tudo que aconteceu. Ela vê a foto, ela ri, e ela fala: como é que pode eu chorar por causa da Isabela? Mas hoje ela está crescendo, porque os discípulos também entenderam lá na frente, porque os discípulos também amadureceram, porque o Espírito Santo entrou dentro deles. Jesus foi e deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é como um marca-passo. Para que serve o marca-passo? Uma pessoa usa o marca-passo para quê? Para controlar o ritmo do coração, as batidas do coração. O Espírito Santo é como um marca-passo dentro de nós. Ele alinha as nossas batidas, o nosso ritmo cardíaco com o ritmo de Deus. Porque é nesse alinhamento que está a paz que excede todo entendimento.
é quando nós alinhamos, e só o Espírito Santo é capaz de fazer a gente dormir num barco com a presença de Jesus em meio a um vendaval, em meio a águas entrando dentro do barco, ondas assolando o nosso barco. Só o Espírito Santo pode alinhar esse ritmo cardíaco e trazer a paz que tanto nós precisamos. É a nossa reação diante de um vendaval que mostra onde está o nosso verdadeiro foco, onde verdadeiramente está o meu olhar. Se é nas ondas, se é nos ventos, se são nas pessoas que estão no barco, ou se é em Jesus. Que o seu foco seja ajustado nessa noite, que você entenda que tudo isso é instável, que existe apenas um que não pode ser abalado, e esse é o Senhor. Só Ele pode aquietar o nosso coração, mesmo diante de tantas situações difíceis que vêm, às vezes uma atrás da outra, às vezes sem a gente esperar, às vezes a gente se preparando para isso. Só Ele pode acalmar. O seu olhar precisa estar naquilo que não pode ser abalado. Salmos 46 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra tão pontual. Eu sei que ela atingiu o alvo certo. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio no Senhor. Esse equilíbrio mostra o tamanho da nossa fé e aonde a nossa fé está apoiada. Se é na instabilidade do nosso barco, ou se é na estabilidade da tua presença, do teu poder. O Senhor é aquele que pode acalmar toda a tempestade. O Senhor pode reverter toda a situação que aos olhos humanos não tem mais jeito. Por isso nós confiamos e nós queremos, Espírito Santo, que o nosso coração, que as batidas do nosso coração estejam alinhadas às tuas, para que a gente consiga permanecer na paz que excede todo o entendimento. A paz que todo cristão que tem fé no foco certo, precisa experimentar. O nosso exterior tudo pode estar acontecendo, mas o nosso interior precisa manter essa paz, e essa paz só vem de ti. Fica no nosso barco, Senhor. Nós queremos dormir como o Senhor. Nós queremos descansar, porque sabemos que quando o Senhor está no barco, o Senhor está no comando. E quando o Senhor está no comando, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por isso eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Uau! Glória a Deus.